Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e dessa vez vou começar fazendo um questionamento. Vocês já ouviram falar de pessoas que parecem que antes de morrer dão aquela melhoradinha e deixam os familiares assim relaxados? Eles pensam, ai meu Deus, que bom que a pessoa parece que melhorou, vai ficar boa. Eu acho que cada um de nós deve ter uma história semelhante, seja particular, seja por já ter ouvido falar. Vamos ver o que a doutrina espírita fala a respeito disso? Tem um texto que está no livro Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, onde ele fala justamente sobre isso, né? Sobre essa melhora que o nosso ente querido dá e a família toda relaxa, né? Fica tranquila e essa criatura então não demora muito e se vai. Então o Richard Simonetti diz o seguinte: diante do agonizante, o sentimento mais forte naquele que se ligam a ele afetivamente é o de perda pessoal. Eu vou perder alguém. Mas será que a gente perde realmente? Será que alguém nessa vida nos pertence? Porque nem nossos filhos nos pertencem. Quando a gente tem uma visão espírita da vida, nós sabemos que nós recebemos de Deus esses filhos que antes de tudo são dele por empréstimo. Então, nosso filho não é nosso filho, na verdade, nosso marido não é nosso, nossa esposa não é nossa, nossos amigos não são nossos, enfim, são todas criaturas que a bênção de Deus colocou no nosso caminho para, de alguma forma, nós caminharmos juntos e aprendermos uns com os outros. Então, é bom que a gente vá treinando o desapego o mais rapidamente possível. Mas o Richard Simonetti continua, dando exemplos, como por exemplo, meu marido não pode morrer, ele é o meu apoio, é a única pessoa que me resta, que me dá segurança. Ou o marido diz, minha esposa, não se vá, eu preciso de você, não me deixe, como poderei viver sem a tua companhia? Da mesma forma com relação aos filhos, ai meu Deus, meu filho é tão novo, tão jovem ainda, isso não é natural, o natural é que os pais vão antes dos filhos. Então, são uma série de falas que a gente costuma ouvir nessas épocas. Aí o Richard Simonetti continua, curiosamente, ninguém pensa no moribundo. Então, nesse momento, a pessoa pensa mais em si do que naquele que está moribundo, ou seja, prestes a desencarnar. Mesmo, continuou Richard Simonetti, os que aceitam a vida além túmulo multiplicam-se em vigílias e orações, recusando admitir a separação. Então, veja só, não é que a gente não possa fazer orações, a gente até deve. O problema é quando a pessoa fica naquela angústia, não se desliga do seu ente querido. Esse comportamento, continua Simonetti, ultrapassa os limites da afetividade. Quer dizer, ele está dizendo, isso aqui não é afetividade real. Desembocando no velho egoísmo. A pessoa está pensando mais em si do que naquele que está para partir. Aí ele vai comparar. Ele compara com o presidiário que se recusa a aceitar a ideia do seu companheiro de prisão que vai ser libertado. Olha que imagem forte, né? Eu não vou, ele também não pode ir. O exacerbamento da mágoa em gestos de inconformação e desespero gera fios fluídicos que tecem uma espécie de teia de retenção. Então, olha só, quando a pessoa fica assim inconformada com a desencarnação próxima do seu ente querido, ela gera teias como que amarrando a criatura, não deixando a criatura partir. Semelhantes vibrações não evitarão a morte. Isso não impede a pessoa de morrer, apenas a retardarão.
submetendo o desencarnante a uma carga maior de sofrimento. Então, o que a gente quer para o nosso ente querido? Que ele sofra mais? Ou que ele se liberte e toque a sua existência, que não termina com a morte física, né? A morte física termina com o corpo, mas o seu espírito permanece tão vivo quanto nós estamos aqui hoje. É natural, segue o Simonetti, que diante de sério problema físico, a se abater sobre alguém muito caro ao nosso coração, experimentemos apreensão e angústia. Quer dizer, é natural, né? Nós não perdemos a sensibilidade porque acreditamos que a morte não termina com o ser, né? Aliás, eu já ouvi as pessoas falarem que parece que o espírita não sofre. Não, a gente sofre, a gente chora, a gente sente saudade, a gente gostaria, né, de rever essa criatura, que se fosse possível ele continuasse um pouquinho mais conosco. Tudo isso passa pela nossa cabeça. Só que a gente também tem a perspectiva de que chegou a hora, né? Não adianta a gente querer segurar uma criatura cuja força vital já não se sustenta mais. Então, Simonetti fala, imperioso, porém, que não resvalemos para a revolta e o desespero, que sempre complicam os problemas humanos, principalmente os relacionados à morte. Quando os familiares não aceitam a perspectiva da separação, formando a indesejável teia vibratória, os técnicos da espiritualidade promovem, com recursos magnéticos, uma recuperação artificial do paciente, que, estando mais para lá do que para cá, surpreendentemente começa a melhorar, recobrando a lucidez, muitas vezes, e até balbuciando algumas palavras. Então, é a bondade divina, é a bondade dos amigos espirituais que, diante do desespero da família, eles atuam de modo através de recursos fluídicos, magnéticos, força magnética, faz com que esse moribundo melhore artificialmente. Quer dizer, na verdade, ele não está melhorando. É só um recurso que a espiritualidade aplica. Geralmente, continua o Simonetti, tal providência é desenvolvida na madrugada. Vamos ver por quê. Exaustos, mas aliviados, os retentores, quer dizer, aquele familiar que quer segurar o seu ente querido, vão repousar, proclamando: graças a Deus, o Senhor ouviu minhas preces. Aproveitando a trégua na vigília de retenção, os benfeitores espirituais aceleram o processo desencarnatório e iniciam o desligamento. Então, eles vão cortando aqueles fios fluídicos que ainda mantêm o encarnado no seu corpo físico. A morte vem colher mais um passageiro do além. Olha que bonito, né? Como que o Richard Simonetti se refere ao moribundo. Ele é um passageiro. Como todos nós somos passageiros, porque essa vida é curta. A gente chega, como tem até um texto bonito que fala de chegar na estação e depois deixar a estação. Porque a nossa verdadeira vida está no além. Então, o moribundo é um passageiro para o além. Raros, continua o texto, os que consideram a necessidade de ajudar o desencarnante na traumatizante transição. Então, como que nós, os familiares, podemos ajudar esse ente querido nessa transição, que, como o texto diz, representa um trauma, porque ele também, muitas vezes, não quer partir.
Ele também está apegado à matéria, ele também está apegado aos seus entes queridos. Muitas vezes pensando, como que meu filho vai ficar? Como que o meu esposo vai ficar sem mim? Como que a minha mãe, quem vai amparar os meus entes queridos? Então também pode ser traumatizante, ainda mais quando esse ser não tem uma visão clara de que a vida continua. Por isso, é frequente a utilização desse recurso da espiritualidade. Que recurso? Né? Aproveitar aquele momento de relaxamento da família para efetuar o desligamento da pessoa que está prestes a desencarnar. Afastando aquele que, além de não ajudar, quer dizer, o parente que está desesperado, ele além de não ajudar, ele ainda está atrapalhando. Então a espiritualidade atua no sentido de dar um descanso para ele e retirar, então, o espírito que está prestes a desencarnar. Existe até um ditado popular a respeito do assunto. Foi a melhora da morte. Melhorou para morrer. Interessante, né? É isso, né? E todos nós, mais cedo ou mais tarde, mais dia menos dia, nós vamos enfrentar uma situação dessas. Seja a nossa própria desencarnação, seja a desencarnação de um ente querido. Então é bom que a gente vá se preparando. Cada dia a gente deve se preparar um pouquinho, né? E se prepara como? Pedindo a Deus que nos dê força, coragem para enfrentarmos a vida pós a morte, que a gente também possa, ao longo das nossas existências, sermos as melhores pessoas que nós pudermos ser, porque aí a desencarnação, a experiência do outro lado da vida, certamente será mais fácil, né? E que a gente vá se desapegando do nosso guarda-roupa, do nosso carro, dos nossos bens materiais, das criaturas que nós amamos, né? Porque, como o texto diz, se nós amamos realmente, nós queremos que elas sejam livres, tenham liberdade para continuarem a sua caminhada lá do outro lado. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.